Tertúlia. Boa tarde a todos. Hoje é dia 28 de outubro de 2013, é uma segunda-feira, o verbete de número 2824. Ele tem 9 páginas, 119 elogias e 27 máximos. O tema é Crescendo o Renascimento, Conscienciologia, e a especialidade Recinologia. Quem redigiu o verbete é o veteraníssimo Otto Mendonça. O Otto Mendonça, ele é tradutor, intérprete, graduado em psicologia e mestre em economia política do turismo internacional, brasileiro, natural do Rio de Janeiro, capital, voluntário da Conscienciologia desde 2002. O Crescendo o Renascimento Conscienciologia é a progressão dinamizadora da autoevolução desencadeada pelas reciclagens intraconscienciais teáticas, partindo do movimento intelectual de base greco-romana, difundido durante a Renascença, a partir da Itália, para a apreensão do corpus da ciência Conscienciologia. Na pensenologia, nós destacamos o holopensene pessoal do esclarecimento para-histórico, o mater-pensene pessoal da aquisição de conhecimento, a renovação holopensênica, a neoforma holopensênica em comparação com o antigo moderno espírito italiano, o holopensene pessoal multicultural, a ortopensenidade evoluciogênica. Na fatologia, a combinação do redespertar da antiguidade clássica com o espírito italiano do Cinquecento, originando o Renascimento. O Renascimento entre os períodos de maior criatividade da civilização ocidental, o humanismo ao modo de revolução burguesa da época, o interesse dos poderosos em ter o homem no centro do universo, o latim como língua franca dos eruditos, a hipótese da contribuição decisiva dos chineses abafada pelo eurocentrismo, a ausência de conceito claro sobre a multidimensionalidade da consciência do renascimento, a invenção da imprensa, impactando na maior circulação das obras clássicas traduzidas, a mudança de concepção de homem e de mundo, as grandes navegações, a repercussão do renascimento na Europa e no mundo. O grupo evolutivo, a Melim, a Ressex, a Recim, a chancela intrafísica dos conteúdos avançados auridos no curso intermissivo pré-ressomático. As neoprioridades, a interassistencialidade intelectual cosmoética, a Comunidade Conscienciológica Cosmoética Internacional, CCCI, da Cognópolis, Foz, representando movimento intelectual mais pujante e evolutivamente mais significativo em comparação com o Renascimento italiano, a Reurbexologia e a Intermissiologia. A gente quer chamar a atenção que na fatologia tem 33 linhas, o que convoca aí a todos, né? O que convida a todos a lerem com mais cuidado essa fatologia, porque ele constitui o máximo para o verbete. Na parafatologia, o rapport com período histórico específico, o contato com holopensenes, inspirações daí advindas, mas eu teria que ler o anterior, a leitura energética dos ambientes, o contato com o holopensenes, inspirações daí advindas, como técnicas de pesquisa autorretrocognitiva de campo, o vincamento de épocas históricas pretéritas na holomemória do intermissivista, a erudição sem parapsiquismo, conduzindo à automimese existencial, o vampirismo energético dos grandes museus e galerias de arte europeia, a paraprocedência avançada de grandes personalidades sem o curso intermissivo, a intermissão mudancista, a megantevisão, prospectivologia, cosmovisiologia,
dos evoluciólogos e serenões atuantes na época do Renascimento italiano. Chamamos a atenção também que o detalhismo tem 19 máximos e, na argumentologia, nós destacamos os parágrafos caracterologia, onde, sob a ótica da epicentrismologia, o verbetógrafo ele destaca 3 personalidades que são epicentros do alto, que foram, epicentros do alto renascimento florentino. Na perfilologia, conforme a hermenêutica, o verbetógrafo também destaca 7 características do renascimento italiano. Intelectologia, no tocante à mental somaticologia, ele apresenta 10 ciências representando práticas do Renascimento ainda atuais e importantes para os intermissivistas do século XXI. Em civilizaciologia, atinente à ressexologia, ele apresenta 55 vertentes para a análise do crescendo renascimento com Conscienciologia, tendo como ano base 2013. Na remissiologia, aceleração da história pessoal, autopesquisa retrocognitiva de campo, crescendo epistemologia para epistemologia, curso intermissivo e matriz cultural. Existem vários outros aqui que são importantes, de serem lidos, a gente só destacou 5, mas tem uns aqui bem importantes aqui de lerem. Na frase enfática, o Renascimento italiano remodelou a civilização ocidental. O neoparadigma da conscienciologia vai além e abre caminho para o aparecimento dos evoluciólogos. Ad fontes 7 plus ultra. Questionologia. Você ainda é do humanismo ou já vivencia plenamente o megaparadigma cosmoético? Na filmografia específica, o autor do verbete contribui com uma fonte, com um filme, e na bibliografia específica com 12 fontes de referência. A mega-análise elaborada pelo João Paulo. Passado, cultura, ciência, neoforma, progressão. Antiguidade, empirismo, humanismo, conscienciocentrismo, renascença. Recinologia, holofilosofia, historiologia, evoluciologia e reurbexologia. Paracronologia, paradigmologia, crescendologia, cosmovisiologia e discernimentologia. Olha, nós temos aqui algumas perguntas, mas antes é a pergunta clássica. Nós gostaríamos de saber de você o contexto pelo qual você resolveu fazer esse verbete. A gente sabe que você é pesquisador, fez uma viagem recente, então conta tudo aí para a gente. Eu vou contar sim, mesmo se eu não perguntasse eu ia contar. Então tá ótimo. Olha, isso daqui começou, sempre tive interesse em estudar o processo dos livros clássicos, desde que eu cheguei aqui em 2002, e nos primeiros contatos com o professor Valdo na Cognoteca. Mas o processo dos livros clássicos, fazendo relação aqui com o processo da filosofia clássica, antiguidade clássica, Grécia e Roma. Porém, o histórico aqui mesmo desse verbete começou no pai, por isso que eu coloco o programa de aceleração da erudição da reaprendência. No ano passado, no primeiro semestre, foi o ciclo de Para-História. E aí eu apresentei esse livro aqui, que é A Cultura do Renascimento na Itália, que está na bibliografia. Esse aqui é um clássico no estudo do processo. Ele foi o primeiro a fazer mostrar o Renascimento como quebra da Idade Média. Então, o Jacob Burckhardt. E a gente já estava estudando o processo do Pico della Mirandola, que inclusive é um dos epicentros do movimento. E aí, no segundo semestre do ano passado, no PAI, foi de novo um ciclo de obras clássicas, aí a gente estudou a obra Discurso sobre a Dignidade do Homem, que é o texto do Pico della Mirandola. Então aí já foi crescendo a pesquisa, bibliográfica, já foi crescendo, e eu já tinha uma vontade de ir à Itália, e aí eu fui só alimentando, nutrindo
esse processo. E aí, esse ano, o professor Valdo trouxe em mini tertúlias a hipótese do Pico della Mirandola, sendo uma personalidade mais avançada evolutivamente na época, o que fez com que a gente apresentasse também pela reaprendência um estudo sobre o Pico della Mirandola. Eu, o professor Arlindo e o professor Laurentino, a gente apresentou sobre o Pico della Mirandola, primeiro semestre desse ano. E aí, em junho, finalmente, eu tive a oportunidade de ir à Itália, e aí eu fiz uma pesquisa em loco, lá no processo. E aí eu tive justamente em 3 cidades básicas, né, Roma, porque você chega por Roma, né, como eu fiz, Roma, Florença e Veneza. Porém, o estudo mesmo do Renascimento no epicentro foi Florença. E ali em Florença eu estive uma semana só estudando. Então, tudo isso que eu coloco aqui no verbete, principalmente aqui na fatologia, essas bibliotecas, eu tive lá, lendo os livros lá. Então, isso aqui é teática. Teático, é vivência, teático, né? Verbaciologia também, né? Você está falando o que você fez. Exato, né? Exato. Então, eu tive lá nessas bibliotecas todas aqui, eu estudei obras do Pico lá, eu li pessoalmente, eu tive na Galeria degli Uffizi, que eu coloco ali também na... Essa é inesquecível. Então, assim, eu tive todo o processo de estudo do Renascimento principal lá, porque eles estudam bastante isso. Então, eu fui fazer uma pesquisa em loco, juntando a bibliografia que eu já tinha aqui. Porque eu já tinha o tema aprovado. O tema já estava aprovado. E eu me lembro que, na época, eu até perguntei para a professora Adriana Lopes, será que eu já escrevo? Porque eu já tinha bibliografia. Ou eu espero ir até lá para escrever? Ela falou, não, já que você vai lá, espera. Aí, então, eu esperei, segurei um pouco, aí quando eu voltei, eu comecei a escrever, mas com bastante critério, bastante calma, tinha mais material, só que isso daqui foi o principal. E sendo o coração, né, o core do verbete, esse processo do crescendo. Porque ficou claro lá, visitando, por exemplo, o Palazzo Vecchio, né, aquele lá principal lá, eu me senti muito bem lá nos processos, mas ficando Firenze, né? em Firenze, ficando claro que era um processo mais antigo mesmo. Talvez a minha hipótese é que eu possa ter participado daquilo Olupensene de alguma maneira. E como isso marcou, e é um período que eu gosto muito, o processo do humanismo e tal, e eu sei de outras pessoas aqui na nossa comunidade que tem a hipótese de que foi a partir de lá que eles começaram a ficar mais atentos para o processo da evoluciologia e que se permitiu depois frequentar o curso intermissivo. Eu sei que tem coisas aí mais sérias para estudar, então realmente eu vi que valia a pena mostrar esse crescendo para vincar, porque é um período importante, né? Assim como tem o período do helenismo, tem o período do iluminismo, que todo mundo fala muito, mas tem também o Renascimento. Tem muita gente, né, afinizada com o processo italiano. Então acho que aí deu um pouco, né, da geral do... Quem passou pelo Renascimento árabe, por exemplo, pode ter alguma influência também no Renascimento aí, né? Aliás, o Renascimento árabe, quando eles levaram de Bagdá, né, da Casa da Sabedoria para a Península Ibérica, aquele movimento todo é que revolucionou a Europa, né? Sem dúvida nenhuma. Foi bem antes de 1500. E bem antes. E essa contribuição dos chineses que eu coloco ali, tem várias contribuições dos chineses que eram conhecimentos que eles tinham, mas que, na verdade, eram fruto do intercâmbio com os árabes. No mar, principalmente ali no mar Pacífico, ali no Sudeste Asiático, eles navegavam, faziam todo o comércio naquele mar ali, naquele oceano, já era muito mais antigo do que as grandes navegações europeias. Então, ali já tinha todo um conhecimento dos árabes, inclusive. Então, ali no século X, por exemplo, os árabes já tinham muito desenvolvido o processo da análise linguística mesmo. A noção de raiz de palavra, eles tinham já no século X. Os europeus nem estavam tateando isso ainda. Então, quando eles tiveram contato com isso tudo, principalmente lá na Península Ibérica, né, ajudou realmente no reflorescimento. Então, é fundamental. Não, eu fico pensando, porque eu me dou muito bem na Itália, então eu fico pensando, né? As relações que podem ter. Aliás, na Península Ibérica, em geral, assim, porque normalmente o professor Valdo me diz, porque você é árabe e tal, mas eu, assim, a sensação que eu tenho é da Europa. Aquele processo ali, né? Toda aquela mistura ali. Então, vamos lá. Nessa área dos chineses, você falou dessa hipótese aí no seu verbete. Aí eu queria saber se você tem mais dados, além dessa troca aí com os árabes também, né? Uhum. Olha, o que se tem
É um livro do Gavin Menzies, que é esse daqui, ó. Deixa eu ver se aparece ali. Isso. 1434. E aí ele fala mais lá, o subtítulo é O ano em que uma magnífica frota chinesa velejou para a Itália e deu início ao Renascimento. Esse é o segundo, não sei se ele tem mais livros, mas no Brasil é o segundo, o primeiro foi 1421, o ano em que uma frota chinesa descobriu a América, navegou pelo mundo. Essa tese de que os chineses navegaram pelo mundo muito antes dos europeus é antiga, tem várias bibliografias, é um assunto que normalmente não nos é muito conhecido devido realmente a uma questão de eurocentrismo. A nossa educação muito caudatária dos processos europeus, né? Haja visto o mapa, né? O mapa põe a Europa no centro, poderia ser, poucos põem as Américas, enfim. Mas aí nessa questão, o que se ressalta aí é que esse processo, inclusive eu quando estive lá em Firenze, eu fui nesse processo da Villa Itati, eu coloco aqui na fatologia, Rosa, que você falou do Villa Itati, é o centro, é o campus da, eu ponho lá, a Biblioteca Berenson de Villa Itati, na sexta linha de baixo para cima, na fatologia. Eu estou dando essa volta só para explicar. Essa Villa Itati é o campus de Harvard, da Harvard University, lá dos Estados Unidos, na Itália, para estudar Renascimento. Então, é o maior centro de estudos de Renascimento do mundo. Eles têm um campus lá. Lá em Fiesole, que é nas montanhas ali de Firenze, eles têm um campus lá e eu tive lá. Então, eu tive lá para ver como é que era o Lupensene. Tem umas coisas na parafatologia que advém da experiência que eu tive lá. Mas lá eu tive a oportunidade de ter contato com um historiador veneziano. E eu perguntei para ele desse cara aqui. Eles não gostam. Não gostam dele? Não, eles falam que ele não é historiador e que ele é impreciso, não tem corroboração histórica. Claro, porque desloca o processo do eurocentrismo. Mas a questão é o seguinte, eu não estou tomando como verdade, por isso que eu coloco como hipótese para a gente estudar. Mas a questão é que, quando eles estiveram aqui, e eles faziam já muito comércio ali com o processo de Alexandria, que eles entravam por aquele istmo, né? Chegavam até ali a Alexandria, às vezes passava por ali e ia até Veneza mesmo. Isso já era antigo. Mas você vai em Veneza, por exemplo, as pinturas que você tem lá no Palácio Ducal, do pessoal, se retrata muitos árabes, turbantes, o tempo todo. Então, o comércio que se tinha lá era violento. Mas aí a questão é o quê? Quando eles chegaram lá, então eles trouxeram os cálculos que eles chamam de tábulas estelares, com um cálculo mais preciso de latitude e longitude. Quem fez isso foi o Al-Khwarizmi, que é um árabe também. Ele fez uma tabela dessa. Por isso que eu te falei do intercâmbio deles antes. E aí também o processo além do cálculo da latitude e da longitude, as tábulas estelares, todo o processo de mapas. Porque se você pega e estuda, por exemplo, algumas navegações desses europeus, o Fernão de Magalhães, por exemplo, para encontrar aquele estreito, eles tinham mapas, mas eles nunca tinham ido lá, eles não sabiam bem onde é que era. O Fernão de Magalhães, por exemplo, quando ele desceu, ele entrou no Rio de la Plata pensando que era por lá. Aí depois voltou. Aí ele entrava em cada baía, cada enseada, ele entrava até achar o estreito. Mas eles tinham esses mapas, e a hipótese dele é que esses mapas foram entregues pelos chineses. E depois, o próprio rei Dom João de Portugal, quando foi fazer uma visita a Veneza, foi presenteado com um mapa, que eram grandes tesouros na época. E aí, com posse desse mapa, ele começou a dar também, a posição geográfica favorecia, começaram a sair. Então, isso tudo fez com que tivesse um pioneirismo de Portugal em relação aos europeus. Porém, a hipótese aqui é que os chineses já navegavam há muito mais tempo. E é certo que a tecnologia chinesa, do ponto de vista de navegação, os juncos, os barcos, eram muito maiores que as caravelas. Os juncos dos chineses tinham 120 metros de comprimento. E as caravelas tinham 30 metros. Então, era bem diferente a tecnologia. O negócio era mais avançado entre os chineses. Então, principalmente esse influxo do ponto de vista de perspectiva, tem também várias hipóteses aqui que vários desenhos do Leonardo da Vinci podem ter sido cópia de coisas que existiam. E que, afinal de contas, ele não foi tão genial assim. Tem várias hipóteses aqui, mas a questão é que essa questão o que realmente se sabe, essa questão da astronomia, porque se guiavam pelas estrelas para navegar. A astronomia e os mapas foi a contribuição decisiva, porque também os chineses estavam trabalhando com heliocentrismo. O livro do Copérnico é de 1530 e poucos, é bem mais à frente. Aqui está falando de 100 anos antes. Então, isso tudo ajudou os europeus nesse processo.
De novo, eu já comentei isso, acho que foi ontem que eu comentei, mas nessa época dos árabes, né, do Renascimento Árabe, eles também mudaram a ideia de que o poder estava na natureza, fora do homem, né, e trouxeram a filosofia de que o homem podia controlar e mudar a natureza. Já é um... Entendeu? Isso lá em 900. Já é um humanismo, já, né? Não é? Só que assim, olha, a gente comentou isso ontem, acho. Só que eles saíram, né, de uma polaridade teísta para uma polaridade intrafísica materialista. Então agora a gente está no meio do caminho buscando o conscienciocentrismo, né, que é o que a gente estuda aqui. Mas assim, a ideia é de que a Europa sofreu essa influência dos árabes de voltar o olhar para a possibilidade do homem mudar a natureza, entendeu? E não a natureza comandando o homem. Os árabes têm um processo ali, naquilo que você falou, quando eles estavam na Espanha, é conhecido um processo na história da tradução, na traduciologia, a Escola de Toledo. Se não fossem as traduções deles, que eles pegaram os textos gregos e traduzissem para o árabe, eles não teriam preservado o conhecimento, a Europa teria muito mais dificuldade de fazer o renascimento. Eles não traduziram só o grego, eles traduziram tudo. Daí o chinês pode ter chegado, entendeu? Na Europa, através, inclusive, dos árabes, porque eles traduziam tudo. Exato. Eles traduziam chinês, traduziam gregos, romanos, traduziam tudo, romano não, né? Mas os gregos lá, filosofia. Então, e levaram através da Península Ibérica. E aí foi criado um centro de pesquisa na Península Ibérica, em Toledo, por ali, que queria competir, né, positivamente com Bagdá. E aí foi foi positivo, né, porque depois que Bagdá foi invadido, enfim, ainda teve preservação lá da Península Ibérica. Depois, quando foi derrubada lá a Península Ibérica, então ficou espalhado pelo mundo, por isso que não acabou. Então eles conservaram tudo isso, né? Imagina, porque os manuscritos gregos, muitos se perderam, e os latinos, o pessoal do Renascimento, traduziam muitas coisas do árabe para o latim, que já era uma tradução do grego. E você vê, por isso que aí a gente vê a importância de um cara como, por exemplo, o Pico della Mirandola, que falou, não é só Grécia e Roma, a gente tem que estudar os árabes, tem que estudar os judeus. Ele ampliou esse escopo, ele tinha noção disso que a gente está falando. Os árabes eram mais, assim, vamos chamar egocêntricos, porque eles queriam traduzir tudo para o árabe, eles não traduziam para outras línguas, traduziam para o árabe, não só traduziam, mas produziam a partir da tradução, né? E porque eles queriam dar cultura ao povo islâmico, né? E aí, quando chegou lá na Península Ibérica, que alguns europeus pegaram para traduzir para o latim, mas eles não tinham esse intento assim. Agora, mas, de qualquer modo, ajudou, né? De qualquer modo, esse iluminismo, digamos, árabe, né? Na história é conhecido como iluminismo árabe, Iluminismo. E não, é Renascimento também. Renascimento também, Quando o sheik... Renascimento, porque eles modificaram uma série de... Esse movimento que eu estou falando de Bagdá. Eles modificaram uma série de tradições deles, sabe? Juntaram, por exemplo, uma coisa que tinha lá, é que eles juntaram em Bagdá várias etnias, eles aceitavam várias... Não tinha problema com os judeus e cristãos, eles viviam numa boa naquela época. Naquela época não teria problema. Eles viviam sem problema. Mas, o fundamentalismo é mais recente. Mas, de qualquer modo, eles fizeram uma renovação, porque tiraram um pouco aquela questão, pelo menos lá, né? Tiraram um pouco aquela questão dos feudos de família, que tem muito, né? Então, enfim, é Renascimento que eles usam. E esse sheik daqui da mesquita, quando esteve aqui, me lembro que o Jarbas Paranhos, ele deu uma palestra no discernimento, e o Jarbas Paranhos perguntou para ele, sheik, como é que você vê? Hoje em dia a gente associa tanto aos árabes esse processo de fundamentalismo, de terrorismo, porém, a história é muito rica e ele evocou esse processo que a gente está falando. Só faltou sair lágrima dos olhos do sheik. Ele falou, nossa, mas essa é a parte de ouro da nossa cultura, a gente quer retomar e tal. Então, vê que tem um processo muito rico, legal aí, né? Para a gente estudar. A gente não pode desprezar. Em termos de estudo de passadologia, isso tudo é importante, né? Para ver os rastros, não é isso? Pois é.
Tudo bem? Posso fazer a primeira pergunta aqui do Teletertuliano. Ao veretógrafo, professor Otto. Em Estrangeirismologia, página 16, Divulgare eloquência e Horácio de hominis dignate. Poderia nos falar mais sobre as obras? Quem as escreveu? Divulgare eloquência é a eloquência do vulgar. O vulgar, até hoje em italiano, é justamente a língua do povo. É o vernáculo, a gente chama de... Porque se a gente falar vulgar em português, não dá essa ideia, né? Então, aqui, ele escreveu... Eu li essa obra lá em Florença. Essa obra do Dante Alighieri. Ele é considerado o pai da língua italiana, muito em virtude dessa obra aqui. Na verdade, o toscano, que era o dialeto de Florença, se impôs perante os outros dialetos da Itália e acabou sendo a base para a língua italiana. A língua italiana, de fato, é o toscano. Se você sabe italiano, você consegue ler o dialeto toscano. E essa divulgare eloquência, ele está colocando o vulgar, que era a língua do povo, lembra muito sociolinguística hoje, viu? Lembra muito a sociolinguística. Ele estava colocando o vulgar mais importante como latim. A gente pode questionar isso, enfim, né? Sem fazer juízo de valor da obra dele, mas é o que ele escreve lá, trazendo o vulgar como ele estava, digamos assim, exaltando o vulgar para que a língua do povo fosse valorizada e, consequentemente, o próprio povo fosse valorizado nesse sentido. Porque muitos mesmo os eruditos que falavam latim e tal, muitas vezes, dependendo da criação e com quem eles trabalhavam, eles falavam o vulgar. Essa obra é do Dante. E a Horácio de hominis dignitate, aqui é o processo da... Horácio aqui é oração, mas oração no sentido de discurso. Então, discurso sobre a dignidade do homem. Essa é uma obra que hoje em dia ela está separada. Hoje em dia ela a gente não pode se confundir nesse aspecto. Deixa eu ver se eu pego ela aqui. Ela vem em edições super simples e baratas, acessíveis, como essa da editora Scala, por exemplo, Pico della Mirandola, a dignidade do... Eu vi que recentemente você falou, né, do Pico della Mirandola. Só que isso daqui, de fato, era para ser a introdução, é mais retórica do que outra coisa, era para ser a introdução de uma obra maior, que eram as 900 teses dele. Essas 900 teses, a gente pode estudar nessa outra obra aqui, que é uma obra difícil, porque ela é muito comprida, que é essa daqui, do Stephen Farmer, que é o sincretismo no Ocidente. O Oeste é Ocidente, né? No Oeste. As 900 teses do Pico della Mirandola, que é um trabalho de 1486. Nessas 900 teses, o Pico della Mirandola ele resumiu todo o conhecimento que existia na época. As teses são como se fossem pensatas. É igualzinho, ele faz uma pensata sobre, resumindo as ideias de cada pensador. E aí, com base nisso, ele fez um discurso introdutório para poder, assim, iniciar, startar um grande debate que ele queria apresentar, nessa época, em 1486, perante o papado, para poder defender um processo de união das filosofias. Eu considero o trabalho do Pico della Mirandola como um exemplo, aí as primícias de um processo de holofilosofia, juntando todas as filosofias com um objetivo maior de se atingir uma concórdia. No caso nosso, seria um processo interassistencial, cosmoético, mas a gente não sabe até que ponto ele mexia com isso. Então, enfim, isso daí que vai longe se a gente continuar falando disso, mas a Horácio de hominis dignitate é o discurso sobre a origem do homem, onde fica muito claro o Pico della Mirandola colocando, ele reescreve, ele se posiciona como cristão. Eles todos estavam muito dentro da filosofia católica. Você vai lá naquela época, você vê aquela influência até hoje, aquele holopensene religioso violento, você fala, isso aqui é difícil, né? Mas enfim, como é que ele... Ninguém se salva, né? Ao contrário do que eles pensavam, né? Todos se salvam. A gente diz, ninguém se salva. Você fica imaginando, um evoluciólogo aqui, ele ia ter que fazer muita concessão de qualquer modo, né? Imagina. Então, o que acontece? Ele reescreve o Gênese, como se Deus estivesse criando o homem, mas colocando o homem no centro do universo e ele com potencialidades ilimitadas para se fazer do jeito que quiser, com livre-arbítrio. Então, ali ele inaugura o humanismo e aceita o texto dele como a certidão de nascimento do humanismo. Eu falo isso lá na argumentologia, né? Então, isso daqui é o Horácio de hominis dignitate. A gente reclama de conflito íntimo, imagina eles, né? Não é? Porque
uma ideia nova, com aquele ambiente muito mais pesado do que a gente tem aqui. O conflito íntimo cognitivo devia ser e eles não tinham muita ensurdecedor. saída, professora Rosa. A questão é, se eles colocassem uma ideia muito frontalmente contrária à questão católica, era fogueira, né? A questão da heresia, da Inquisição, era um patrulhamento muito grande. Eles quase que disfarçavam um pouco, enfim, para poder publicar alguma ideia. Então, a gente até entende que era uma forma de sobrevivência, né? Não que eles fossem talvez tão, né, não críticos, né, já à religião católica. Por isso que eu acho que o conflito íntimo mesmo, emocional, devia ser muito grande. Para vocês terem uma ideia dessas 900 teses do Pico, isso que vocês estão falando realmente, né? E olha o que ele tinha que manejar. Ele falou assim, um trecho. Em latim ele fala assim: nulla est scientia que nos magis certificet de divinitate Christi quam magia e cabala. O que ele fala é o seguinte: não há ciência que mais nos certifique da divindade de Cristo do que a magia e a cabala. Nossa, que salada, O pessoal pegou e condenou isso aqui na hora. Mas é uma salada também. O pessoal condenou isso, mesmo ele querendo entrar com os processos de Cristo, ele trouxe cabala, magia, tudo junto. O pessoal, não, peraí, que isso? Vocês verem, não é fácil, né? Coitado. Em Pensenologia, página 16, primeira linha. Como podemos otimizar nosso holopensene pessoal do esclarecimento para histórico? Olha, esse esclarecimento para histórico é o seguinte: veja aí a época histórica que você tem mais relação. Pode ser o processo aí histórico, a gente estava conversando sobre o processo dos árabes, professora Rosa, tem um processo de iluminismo, tem gente que se afiniza com o processo francês, tem um processo do renascimento, tem um processo inglês, mas, enfim, tem muita coisa interessante. Depois eu sugiro ler aqui, aproveitar que a professora está aqui perto, está aqui do meu lado, também tem a autopesquisa retrocognitiva de campo, que é o verbete número 3 da remissiologia. Então, a pessoa pegar e fazer uma pesquisa de campo, a pessoa, por exemplo, pode se afinizar com o processo dos cátaros, com vários processos de Portugal, enfim, lá do processo da gramática, lá no início. Peraí, você olhou para a Alba por quê? Eu olhei porque eu estou tentando contemplar todo mundo aqui. Então, a pessoa vai pegar e vai fazer o quê? Ela vai ver essa possível filiação para-histórica dela, e aí ela, hoje, no mega paradigma cosmoético, o que ela pode atualizar, o que ela pode esclarecer, tanto a si mesma, a consim, quanto as consciexes, aquele entorno dela, que é o grupo do passado. Então, esse esclarecimento para-histórico, como é que você pode trabalhá-lo? Você pode trabalhá-lo se imbuindo, entendendo bem a conscienciologia, teaticamente e com muita calma, pisando devagar no terreno do passado, indo visitar, né, então, uma pesquisa in situ, de visu, para poder então fazer essa exumação do passado, atualizando, fazendo esse crescendo. Essa seria a minha sugestão. Fatologia, página 17, 12ª linha. Deveríamos aprofundar nossos estudos no latim, tido como língua franca dos eruditos, de modo a facilitarmos nossas retrocognições? Passar a palavra aqui para o nosso professor aqui. Tem que pegar um microfone. Tem que pegar um microfone. Passa para ele, então, por favor. Eu ia perguntar o porquê da linguagem franca, né? Você acha que a pergunta aqui, ou seja, porque aqui o que eu coloquei? Eu coloquei o latim como língua franca dos eruditos da Idade Média em diante, enfim, né, do processo do Império Romano em diante, só foi para lá século 17, 18, você sabe. Então, a pessoa pergunta, vale a pena estudar o latim? Teve essa condição, mas e hoje, vale a pena? Você fala que é uma pena que o latim não é mais ensinado nas escolas, você já escreveu Exatamente. isso. Como é que você vê? Você acha que vale a pena a pessoa estudar latim? Olha, o problema é que a cultura hoje não é mais tanto a clássica, é mais tecnológica, então se tornou quase impossível trazer de volta o estudo das línguas grego e latim, por exemplo. Mas para a pessoa que quer adentrar a cultura humanística, ela vai ter que sempre ter essa base, porque ela é a própria língua origem
de todos os estudos que nós utilizamos foram os textos gregos e latinos. Então, é importante, poderia ser trazida novamente na cultura, mas isso é uma coisa de progresso e só mesmo alguns poucos é que conseguem tentar reaver essa cultura perdida e trazida. Você acha que facilita a retrocognição? Exato, mas em muito, principalmente para nós portugueses. Quem quer saber bem português tem que estudar latim, né? E outra coisa, conversando com o professor Renzo Tosi, que não fez essa, né, grande visita aqui, conversando com ele e o professor Laurentino a respeito dessa dicotomia, né, da cultura tecnológica de hoje, né, e a cultura humanista. Ele falando, na Itália o pessoal está fazendo essa divisão, isso não existe essa divisão. Ele falou, cultura é cultura. Não existe essa divisão. Cultura é cultura, ou você tem cultura ou você não tem. O negócio é a profundidade da sua cultura. Trata-se de um erudito, então a gente tem que entender isso. Quando a gente está falando de profundidade séria, enciclopédica, que é o nosso caso, né? Com cultura, você necessariamente respinga nesse processo clássico, que eu até coloco aqui, o enfrentamento inevitável das raízes greco-latinas da erudição ocidental. Se a gente entrar na erudição árabe, piora, né? Quando o seu Jaime morava aqui, ele chegou a dar um curso de latim. Um curso de latim. Não sei se vocês fizeram. Não, eu não me lembro de ter, mas vamos ver se o professor ali se anima a retomar esse projeto. Você não quer fazer um projeto aí de um curso de latim? Interesse. Mas aí você tem que lançar. Alguém já começou, uma pessoa começou a estudar, não sei se continuou. Vamos discutir isso lá com o Laurentino, na pré-IC, lá, vamos ver o que sai aí. Fazer um curso, né, de latim. Tem outras pessoas, acho que até sabem mais do que eu aí. Eu sou um mero... tive a sorte de ter estudado 4 anos, então, mas não, depois parei. Na minha época estudava-se latim na escola. Coisa, né? Em Fatologia, página 17, no penúltimo item, a excursão científica verbetogênica. Como fazer a excursão científica verbetogênica? Qual seria o roteiro desta viagem? Tem muito a ver com o que a gente falou lá do Holopensene do esclarecimento histórico. Então, olha só, eu já tinha esse verbete aprovado, como eu falei bem no início. Esse verbete aqui, ele é resultado de um estudo que eu comecei desde o ano passado, apresentando no PAI sobre o Renascimento italiano, estudando o Pico della Mirandola. Então, eu já tinha estudo bibliográfico e já tinha um verbete aprovado pelo professor Valdo para falar sobre esse tema mesmo, né, o Crescendo Renascimento com Cienciologia. Só que eu não quis apresentar, eu quis realmente fazer a viagem primeiro para poder enriquecer teaticamente o verbete. Então, quando eu fui fazer a excursão, já era com a ideia de enriquecer o verbete. Então, você fazendo a excursão, quando você faz muito verbete, né, você já fica pensando em trinômio, binômio o tempo todo, né? Você vê isso aqui, não, isso aqui é um trinômio, isso aqui é um binômio, isso aqui é o crescendo. Então, você vai... Isso ajuda no acoplamento com os amparadores, então você fica mais lúcido nos ambientes, porque a Europa é pesada, né? É difícil. Então, se você vai com a ideia de construir um verbete, você já automaticamente está fazendo um rapport, uma evocação com o processo da enciclopédia, um processo mais avançado. Facilita para os amparadores te ajudarem nessa lucidez perante o esclarecimento para-histórico também. Então, você faz aquela viagem e começa leva com você o verbete que você já tem, um rascunho, faz a viagem, as suas andanças, o seu roteiro, e à noite no hotel já vai colocando, anda sempre com um papel, né, no bolso, e você vê uma coisa, para e anota na hora, fazendo pesquisa de campo mesmo, eu fiz isso. Aí eu anotei. Quando você chega da viagem, depois de tudo, passa tudo isso para o verbete, coloca tudo, o verbete pode ficar grande primeiro, aí depois você vai cortando. Vai cortando. Aí o pessoal da revisão vai dar mais uma força e você vai chegar na forma final. Ao verbetógrafo, professor Otto, essas perguntas agora são de Madrid, para você. Madrid, direto de Madrid. Não é muito encostado lá, né, na Itália, mas é muito mais perto do que a gente daqui. Vamos lá. Pensenologia, página 16. A neoforma holopensênica em comparação com o antigo moderno espírito italiano. Poderia expandir? Claro.
Aqui foi uma jogada, né, um oxímoro, até certo ponto, que eu falo antigo e moderno, mas ficou tudo em itálico, moderno e espírito italiano, porque esse é digamos, um sintagma, uma expressão utilizada pelo Jacob Burckhardt. Eu mostro de novo só porque esse livro vale a pena. A cultura do Renascimento na Itália. O original é em alemão. Esse cultura seria melhor traduzido como a civilização do Renascimento na Itália. Mas aqui o que acontece? Esse moderno espírito italiano, esse autor tem a ideia de que o redespertar da antiguidade, junto com as condições sociopolíticas e econômicas da Itália na época, fez com que emergisse um novo modo de ser. Então era como se fosse o Italian way of life, né? O jeito italiano de ser que moldou o modo de ser europeu dali para frente. Então foi a Idade Moderna, então foi o moderno espírito italiano para a época. Hoje para nós é antigo. Então, por exemplo, a pessoa que mourejou, ou que participou, ou que era membro, ou que era um partisã, enfim, desse moderno espírito italiano, a pessoa que tem... A pessoa não precisa ter necessariamente uma retrocognição clara, imagens. A retrocognição às vezes começa com um sentimento, com uma compatibilidade com um determinado padrão energético, e se a pessoa tem afinidade com o Holopensene da época, já é suficiente para ela poder fazer esse estudo. Então a pessoa percebe que tem aqui o rapport, então provavelmente ela tem alguma forma lá, e aí ela faz essa viagem em loco e verifica se tem forma mesmo. Então, se ela tem forma e faz essa atualização junto com o paradigma consciencial, ela então está adquirindo uma neoforma, ou então está trabalhando nessa vida para fixar, né, uma neoforma e atualizar esses processos do passado. Você já pensou em organizar uma excursão retrocognitiva? Eu acho que teria que fazer uma certa parceria com a IAC, né? Porque a gente pensou isso. Mas seria interessante, porque eu não sei... São objetivos diferentes. Esse tipo de viagem, por exemplo, que você fez, é retrocognitiva de época. Então, você vai, por exemplo, pega a Renascença e vai ver a Renascença. Depois pega, sei lá, o Iluminismo, vai fazer do Iluminismo. Vai por épocas, assim, olha. Eu acho que vai ser muito interessante, né? Aí o que teria que fazer é fazer uma parceria com a IAC. Movimentos culturais, nossa, assim, não é? Seria muito interessante. A gente pensou, a gente já cogitou isso, é uma ideia deveras interessante e pode ser muito assistencial. A gente pensou isso, uma parceria da reaprendência, porque a gente pode estudar as épocas históricas no programa de aceleração da erudição. Também. E fazer uma parceria com a IAC em algum sentido para, né, fazer essa... A gente pensou isso na reaprendência. Eu digo com a IAC porque eles é que eles já têm o know-how, né? Ele tem o know-how e eles são responsáveis, né, para a Europa toda, para não ter nenhum tipo... Eu acho que é interessante, é bom fazer, né, essas parcerias assim. Eu acho que vai valer muito a pena. Essa ideia é ótima, fazer um pai em loco, assim, né? E olha, avisa aí logo que a gente já vai se programar. Já vai se programar. Essa viagem agora, além da Itália, eu tive em outros locais, e pela segunda vez, a primeira vez esteve eu e a Alba, e aí eu agora tive a segunda vez em Paris. A gente pode fazer alguma coisa por ali também. Paris seria... É bom ser os locais onde a pessoa tem alguma forma, né, para evitar abalroamentos. Mas pessoas que pensam, às vezes não ter forma, às vezes tem forma, né? E com espírito pesquisístico, né, com processo de Eu amparo, acho que aí não tem problema. É uma excursão verbetogênica, né? Na volta o pessoal tem que escrever verbete. Com certeza, escrever verbete, artigo. Professora Rosa, posso fazer a pergunta? Posso terminar? Porque tem dois aqui. Em fatologia, eu só estava aqui pensando se eu tinha feito essa pergunta ou não, mas acho que eu não fiz, não. Em fatologia, porque eu fiquei tão atenta aqui ao assunto que Fatologia, página 17, sexta linha. O humanismo ao modo de revolução burguesa da época. Poderia expandir? Posso sim. A Revolução Burguesa é o quê? É o processo, principalmente ali na França, né, que desencadeou depois o processo de Revolução Francesa. Era o pessoal que começou... Tem um filme muito interessante, que é um filme do Molière. O Molière foi um comediógrafo francês que mostra, por exemplo, um grande comerciante da época que, enfim, ganhava muito dinheiro fazendo comércio e aspirava a um título de nobreza. E um nobre quebrado que sugava, que vivia pegando empréstimo dele e se aproveitava porque, assim, a outra pessoa tinha uma relação com a nobreza, que ele, enfim. Essa questão é muito interessante, porque aí o que acontece? O processo nobre perdeu muita força e decaiu. E você começou a ter uma revolução burguesa, ou seja, baseada em outros valores e baseada no processo do comércio. O que aconteceu nessa época do Renascimento? Parece que, de algum modo, isso foi, digamos assim,
insinuado já no Renascimento, porque, como eu falo ali, o interesse dos poderosos, aqui a gente tem que estudar principalmente o caso florentino, o interesse da família Médici. A família Médici, ela financiava todo o processo da igreja. Então, é como se fossem os tesoureiros de Roma, do Estado Pontifício. Então, o que acontece? Aqui, você começou a ter o pessoal mais interessado em ter maior liberdade de ação, sem precisar ficar toda hora pedindo bênção ao Papa. Como você fazer isso? Então, você tendo um movimento filosófico de base ajuda nesse sentido. Então, havia um interesse dos Médici também, não apenas filosófico. A gente tem que ser realista nesse sentido. A gente não chega a ser maquiavélico, né? Mas é um realismo do processo. Então, eles tinham um interesse também no processo de ficar no centro do mundo, para que, então, eles pudessem ter maior liberdade de ação e protagonizar a história. Então, esse daqui foi uma espécie de revolução burguesa da época, nesse sentido, ou seja, o antropocentrismo, o humanismo, fazendo o homem estar no centro, e assim o comércio, e assim todas as outras coisas começarem a se independentizar da religião. Um caso clássico é a arte. A arte era muito sacra, né? Até hoje, você pega temas do Renascimento, a religião o tempo todo, e cansa, né? E aí eles começaram a sair um pouco, primeiro fazendo retrato dos poderosos, a Mona Lisa é um exemplo. Primeiro fazendo retrato dos poderosos, que assim, né, era um mecenato começou aí. E aí eles foram caminhando a partir disso. Então a arte começou a ser secularizada. É um processo positivo. Então a arte começou a ser secularizada e começou a haver uma separação maior do processo da igreja. Isso no Renascimento. E aí o corte mesmo, os historiadores falam, o corte mesmo decisivo foi no Iluminismo. A gente vê nos textos, né? Pico della Mirandola e tal, ainda o ranço, não era impossível um corte cirúrgico naquela época. A Itália, como é que você vai fazer com a Itália, lá, com o Vaticano lá no meio? Mesmo no Iluminismo, a gente vê um desses que grandões, assim, de vez em quando eles escorregam um pouco. Eles eram deístas, muitos deles. Você pega, por exemplo, Voltaire, ele era deísta, teísta, eles acreditavam em Deus, porém eles separavam. Na religião, não. A instituição igreja de uma religião pessoal ou uma ideia de Deus. Eles separavam e eles criticavam a instituição. Pois é, mas isso é uma dificuldade, né? Total, que tinham né? íntima de Ideologicamente separar, fica aquele negócio. Então é o conflito que eu estava falando. Eles têm uma nova ideia, uma nova ideologia, mas tem um conflito íntimo que não consegue se desvencilhar, né? É difícil, né? Então, para se desvencilhar da igreja, aí eles criavam, né, esse vínculo com Deus aí. Impressionante. Até hoje a gente vê isso. Já foi. Se hoje em dia o ranço religioso chega até a nos impedir aqui, imagina naquela época. Por isso é que o Pico della Mirandola, na suposição de que ele tenha sido um evoluciólogo já naquela época, é muito difícil de entrar na cabeça das pessoas aqui, porque a ideia que a gente tem hoje, não é? Dessas coisas sejam mais avançadas, como é que pode? Como é que aquele cara, mas ele defendeu fulano, mas ele não sei o que é da religião, mas ele tem que ir lá no contexto. Tem que ver o contexto. É outra coisa, não é? É diferente. A gente não pode compreender mesmo, entende? É complicado. Bem. Mas é bom para a gente ver que tem que ter força, né? Tem que ter. Eles são um grande exemplo, né, históricos para a gente. Posso continuar aqui? Na Fatologia, página 17, 12ª linha. A hipótese da contribuição decisiva dos chineses abafada pelo eurocentrismo poderia contextualizar? Posso, sim. Olha só. A contribuição decisiva dos chineses é uma hipótese lançada pelo autor Gavin Menzies. Obrigado. Esse livro aqui, 1434. É uma hipótese, por isso que eu coloco aqui, tive cuidado para falar que é uma hipótese. Mas ele defende que realmente o processo dos chineses foi o quê? O conhecimento maior que eles tinham em relação à astronomia aplicada à navegação, principalmente no cálculo de latitude, longitude e a cartografia, isso tudo foi um legado, junto com o processo que nós falávamos no início, todo aquele conhecimento árabe, chinês, daquele intercâmbio cultural, os chineses teriam repassado para Veneza, e de Veneza se espalhou em todo o continente europeu, inclusive Portugal. Os europeus então usaram aquilo e começaram a sua navegação.
Então, a contribuição decisiva dos chineses teria sido essa, abafada pelo eurocentrismo. Por quê? Porque você não vê isso em livros, normalmente, de história. Você não estuda isso na escola, por exemplo, nem mesmo como hipótese. Então, por isso que eu quis consignar aqui. Na Fatologia, página 17, sexta linha, de baixo para cima, você traz a sequência de 6 bibliotecas, começando por Biblioteca do Instituto Nazionale di Studi sul Rinascimento. Aí você poderia comentar todas as 6? Posso. Em vivências suas nessas Posso, sem bibliotecas? dúvida. Olha só, essa biblioteca do Instituto Nacional de Estudos sobre o Renascimento tem um site. Se você colocar direitinho do jeito que está aqui, INSR, você vai encontrar esse instituto. Esse instituto, ele é como se fosse um agrupador Ele é bem interessante. A biblioteca do instituto, você chega, é que nem tecas nossas, só que a tecas deles é por assunto, por tema ou por personalidades do Renascimento. Então, você vai estudar, por exemplo, família Médici é enorme. Você pega por exemplo, Lorenzo de Médici, que foi, né, o que era contemporâneo do Pico e tal. E aí tem lá uma teca só sobre ele, centenas de livros. Sobre o Pico della Mirandola eu contei, tinha mais de 70, agora eu não me lembro bem assim, se é 75, 76, mas tinha lá só sobre o Pico della Mirandola. Então, você pode fazer um estudo bem especializado sobre as personalidades. E eu li lá de um autor chamado Eugène Garin. Esse Garin, G-A-R-I-N, se botar aí no Google aí e tal, vocês vão ver que o Garin foi início do século XX, né? Foi um grande estudioso do Renascimento italiano, lá em Florença, e ele estudou o Pico e escreveu sobre vários outros também. Então, eu estive lá para estudar o processo do Pico della Mirandola, para ver a bibliografia, e a minha técnica, claro que para estudar tudo em detalhes eu precisaria de meses, né? Qual que foi a minha técnica principal? Eu já tinha feito uma pesquisa bibliográfica anterior, então já sabia mais ou menos as obras, e a minha ideia era entrar em contato com o holopensene do local. Eu até coloco em tecnologia alguma coisa nesse sentido. Então, você entrando em contato com o holopensene do local, se você tem uma forma, na hipótese de que você tem uma forma, quando você entra em contato com aquele holopensene, que principalmente no caso da Europa está, desde o passado, né, vem sendo retroalimentado, está bem caracterizado, você entra em contato, você vai ressoar. E dali você pode aurir ideias, você pode ter ideias, você pode ter... Tem gente que tem retro, né? Eu não cheguei a ter nenhuma retro assim clara, não. Flash, não cheguei a ter, tive outras confirmações nesse sentido. Mas você tem vários indícios, insights violentos, ideias, inspirações, você tem muita coisa que aí te dá novos caminhos, que somente uma pesquisa bibliográfica não te dá. Então, eu tive nessa biblioteca do Instituto do Renascimento, que fica no centro lá de Florença, a Biblioteca Medicea Laurenziana. Esse Medicea é de Médici, e Laurenziana é do Lourenço de Médici. Então, era uma biblioteca do Lourenço de Médici. Essa biblioteca é especializada em códices, ou manuscritos. Então, se vocês quiserem estudar manuscrito, e qual foi aqui a técnica também? Quando você for para lá, leva uma carta de apresentação. Eu levei uma carta de apresentação da reaprendência. Como pesquisador, um negócio sério, engajado, com seriedade. Você leva se apresentando como pesquisador, né, a instituição apresentando você como pesquisador e pedindo acesso ao acervo, em italiano de preferência, ou se você for na França, em francês, onde você for, na língua deles. E aí você mostra a carta, porque muitas coisas eles só dão acesso se tiver uma carta, muitas coisas não é acesso ao grande público. Então você mostra isso, aí eles vão ver a seriedade, vão fazer uma carteirinha para você na hora. Eu tenho carteirinha dessas bibliotecas aqui. Posso voltar lá quando eu quiser. Então aqui, aí eu estudei aqui essa Medicea Laurenziana, eu vi toda a obra do Pico della Mirandola, eles chamam de Opera Omnia. Toda a obra dele em latim eu vi lá, eu compulsei, eu folheei. Depois essa de Villa Itati, assim que eu cheguei lá em Florença, estava tendo uma palestra aí aberta ao grande público sobre o Boccaccio. Eu estive lá, e uma professora italiana falando sobre o Boccaccio, e lá dentro um holopensene bem caracterizado, e eles falando sobre o Boccaccio, eu sentindo aquele holopensene bem forte, mas bem pesado, e eu mexendo com as energias, tentando ver alguma coisa, e
eles falando de renascimento, e eu comecei a achar curioso, eu achei assim, mas eles estão falando de renascimento, que foi uma coisa avançada na época, porém eles estão saudosistas, e eles ficam sempre à sombra daquele passado, se sentindo incapazes de ir à frente, e reforçando aquilo Holopensene, e várias consciências afins, reforçando, retroalimentando aquele Holopensene, e eu percebi que não tinha entrada para algo novo. Não tinha entrada energética para algo novo. E eu até senti consciências, né, amparadoras, por telepatia, enfim, inspiração, me falando, olha, a gente até tenta ajudar, mas não tem entrada. Então você tem que realmente ficar, sabe, muitas coisas você só vê como é que é e recua. É curioso, né? É meio que paradoxal às vezes, mas você vê que realmente o Holopensene está fechado para renovação. Isso acaba acabando, né? Isso eu vi lá, porque lá em Itália eles têm muito esse negócio, né, de cada região. Então, Florentino é muito florentino, orgulho florentino, veneziano é muito veneziano. Cada um tem a sua cultura específica. E eles ficam naquele negócio. Os dialetos e tal. Então, e ali é muito forte em Florença por causa desse passado. Então, você pega um ônibus em Florença, as paradas parada Pico della Mirandola, parada Lourenço Magnífico. É tudo assim. Você acha legal no início, mas depois você vê que realmente o negócio ele não muda. Então isso é muito curioso. Isso eu pude ver nessa biblioteca lá na Vila Itati, e na biblioteca eu dei uma olhada rápida. Depois a biblioteca leonardiana, eu também estive na casa natal do Leonardo da Vinci, que é na Toscana. A Toscana é como se fosse o estado, né? O estado de Toscana, cuja capital seria Florença. Não é em Florença, é um pouco mais afastado, na cidadezinha de Vinci. Depois tem um distrito que se chama Anciano, é lá que fica a casa natal do Leonardo da Vinci, eles chamam assim, Casa Natale. É claro que não é bem a casa onde ele nasceu, cumpre mais uma função turística do que qualquer outra coisa, eles falam que o pessoal vai lá e tal. Porém, há um processo de consciências envolvidas com Leonardo da Vinci no local, pelo que eu pude perceber. Você consegue ter informações se você tem afinidade com o processo. Eu tive informações lá interessantes sobre o processo do Leonardo da Vinci. Mas lá também tinha uma biblioteca que tratava principalmente do Leonardo da Vinci. A Biblioteca Nacional Marciana. Aqui Marciana é de Marcos, é de São Marcos. Aqui já estamos falando de Veneza. Essa Biblioteca Nacional Marciana tem muitos dos manuscritos mais raros ali do processo europeu ficaram guardados em Veneza. Então, é muito interessante. Veneza é uma cidade que, pela pujança e riqueza que teve, eles não ostentavam. Isso é muito interessante. Eles não ostentavam. Diferente da família Médici, que tinha um processo de ostentação, eles não ostentavam. Você não vê uma riqueza ostentatória. Então, é muito interessante o caso de Veneza. Você nem escuta falar muito, né? Mas eles tinham todo o controle do comércio na época. E aí, essa biblioteca ela é riquíssima. Foi lá que eu tive contato com isso daqui, com a Enciclopédia do Renascimento. 1.200 entradas em 6 volumes. Infelizmente, como o meu tempo era pouco, eu não pude fazer o fichamento completo dessas várias das obras que eu li lá e não coloquei no verbete. Porém, eu compulsei, vi muita coisa lá nesse sentido, que me ajudou a fazer aqui esse verbete. Otto, como é que você viu? Porque você agora fala assim, eles não aceitam renovação, isso mais especificamente no caso da Itália. Só que a Europa é o velho mundo. Aqui a América é o novo mundo. Isso aí dá para a gente entender melhor porque a Conscienciologia está aqui. É verdade. Lá ela não teria nem chance. Tá certo? Então, está aqui no novo mundo que aceita que é tudo novo, está inovando, um monte de coisa sendo criada. E lá praticamente acabou, morreu. Agora, isso é toda a Europa ou simplesmente você sentiu isso na Itália ou mais na Itália? Como é? Do que eu vi da Europa, eu não conheço tanto a Europa assim, né, Ju? Mas do que eu vi lá, por exemplo, o processo, eu até coloco isso aqui no número 45, na página 23, lá todos aqueles crescendos que eu coloco, no 45 está lá, para a sociologia, o crescendo mega peso do passado em Florença, liberdade intelectual na Cognópolis Foz. Eu já conversei com vários estrangeiros, inclusive franceses, falando que, pelo legado cultural que eles têm, por um lado é bom, por outro lado eles têm um peso do qual é muito difícil se livrar. Então acaba sendo negativo.
Ao passo que aqui nós temos uma liberdade intelectual e de criação, e o Holopensene é muito mais leve. Então isso favorece muito nós estarmos aqui. Agora a grande questão que a gente tem que pensar é, o que fez a gente sair de lá? Não, o que eu reparei é que A gente abriu mão de alguma a coisa. descoberta do Brasil foi 11 anos, mais Essa cedo. época. Foi nessa época. Então, assim, eu fiquei pensando que o Renascimento foi um renascimento para nós também, né? Ele pegou lá e aqui. Mas escuta, acho que todo mundo aqui sabe disso, o professor falou numa tertúlia, há muitos anos, tá? Ainda no Salão Verde, que há muito tempo nós estávamos preparando a língua portuguesa, porque a Conscienciologia viria para cá, para o Brasil. O Brasil Então, já estava sendo estudado. Isso, O Brasil. Tava e sendo- eles lá, não sei, o grupo, trabalhando a língua portuguesa, para hoje ser fácil colocar a enciclopédia dentro da língua portuguesa. Muito bem, então, o que é isso? Isso é coisa, trabalho de evoluciólogo, gente mais serenão, avançada, que é. já naquela época enxergava, sabia o que vinha no futuro e direcionou, porque estava ainda dentro daquela época, e muito, né? Eu acho Então, que foi pode um ser. salto que acho que algumas pessoas, nem foi isso, porque por interesse econômico, a descoberta do Brasil, pau-brasil, riquezas, entende? Era isso, mas alguma coisa lá em cima. Mas a direcionou. coisa que veio da inspiração foi porque aqui não, era uma terra ainda não habitada, quer dizer, habitada pelos índios, mas Sim, pois sem é. civilização, assim. Com uma ideia de futuro, não é? Que eles têm. É energeticamente mais tranquilo. Você pega a Europa em geral, é muito pesado devido ao processo de guerra todo em cima, e aquilo ali fica sendo... A Heuerbex teve que ter ali o foco, né, do reurbanizador ali na Alemanha. Então, é um processo bem difícil. Tem alguns... Eu rodei muito de trem por lá de propósito para ver as paisagens e tal. Então, tem regiões do norte da Itália entrando na Suíça que eu achei bem interessante, bem positivo lá, os Alpes e tal. Agora, o processo da França é bem pesado. Inglaterra eu senti um pouquinho mais leve, mas esses lugares todos são um pouco pesados. Agora, por exemplo, você vai na Holanda, é um negócio diferente. Eles têm um liberalismo diferente, mas também vai para o lado negativo com todas as permissividades que eles têm. Do tóxico, sexo. Então, tóxico seríssimo, entre outras coisas, até Sexo. piores lá, todo o processo que eles têm lá do distrito da luz vermelha e tal. Então, o fato é, muitos de nós, né, pelo menos hipoteticamente, né, teríamos passado por lá, e para vir para cá, alguns já vieram antes, né? Invasão holandesa, algum processo de descobrimento, algum processo de aventura. Outros, alguns já vieram antes aí. Aquelas caravelas. Só que uns vieram agora, na primeira vida. Então a questão é, o que possibilitou a Estou pessoa lembrando que o vir? pior foi o tráfico de escravos. Muitos de nós, né, fizemos isso. Então, exato. Então, o que fez a pessoa abrir mão? Né? Porque é um processo de abrir mão, né, do passado, que é difícil, né, para esse pessoal, que eu vejo que tem um padrão de não abrir mão, não desapegar, o orgulho, né, daquele passado, você abrir mão para uma renovação. Então, é interessante, né, pensar nisso, que é o crescendo. Você tem ali na civilizaciologia, né, 55 crescendos muito interessantes. Eu queria que você pudesse aprofundar dois. O número 30, grafopensenologia, e depois o 46, que está na página seguinte, para epistemologia. 30 e 46. 30 e 46. Você perguntando sobre verbetografologia, curioso, né? Não tem nenhuma coincidência. Não tem nenhuma né? coincidência, não, isso daí. Tive um insight aqui. A grafopensenologia, o que eu percebi aqui? Olha só, o pessoal na época se comunicava muito por cartas, por missivas, que é a epistolografia, né? As epístolas. E realmente, hoje em dia o pessoal modernamente são os e-mails, tem gente que, né, fica e-mail. Então o que acontece? Havia uma produção ali e trocas de ideias, às vezes proposição de teorias, muitas pessoas do passado, né, a própria Emily, né, tem algum processo que muitas coisas do passado o pessoal pega as cartas e vê que ali tinha proposições avançadas.
mas a pessoa não fez a conjugação daqueles trafores, né, para um produto tarístico de fato, não tinha uma autoconsciência nesse sentido, né? Até porque era o zeitgeist, todo mundo fazia. Qual que foi a minha ideia? Minha ideia foi, em vez de nós ficarmos numa comunicação e se inscrever muito, cartas, que até certo ponto é um processo varejista, se a gente conflui isso para um processo de verbete, às vezes o esforço é o mesmo, dada a qualidade de muitas daquelas cartas. Às vezes o esforço é o mesmo. Então, você conflui aquilo para um verbete, o seu rendimento evolutivo, interassistencial, autoevolutivo, é muito maior. É por causa das técnicas do verbete, são muito mais, não tem nem comparação, né? E público democratizado, amplo, acessível. Exato. Ali era muito varejista. Então, por exemplo, nós estamos nos comunicando, aí vamos se comunicar com ele, a gente tem uma discordância em relação ao estilo do latim, como deve ser escrita a língua vulgar, e a gente fica trocando cartas por 20 anos. Puxa vida. Né? Aqui a gente escrevendo 20 verbetes já dá um adianto, alguma coisa já vai funcionar. Então, o outro crescendo, o 46, que é o parepistemologia, esse, né? Parepistemologia, porque tem até um verbete, né? A parepistemologia. Epistemologia, ciência, a filosofia da ciência. E no nosso caso é um processo multidimensional, ou seja, as premissas multidimensionais, ou uma holofilosofia do nosso processo conscienciológico. O que eu pensei aqui? O que orientava o fazer científico? A ciência estava nascendo, né? Então ali era o processo filosófico mesmo que era forte. O que orientava? Era o neoplatonismo. Era o que orientava as pesquisas. O paradigma é um modelo, né? O livro daquele nosso amigo, o Thomas Kuhn, o livro do Thomas Kuhn, né? Qual que é o... Revoluções científicas, né? Algo assim, o Thomas Kuhn, ele fala disso, a questão da, né, a ciência como modelo, como padrão de comportamento científico, orientando pesquisas e tal. O que orienta as nossas pesquisas ou o nosso fazer aqui? É um processo de autoevoluciologia, evolução pessoal. Esse é o nosso interesse principal. Mas isso vem com o processo de autopesquisa. Então, a autopesquisa, um modo aprofundado, a gente entender a autopesquisa de um modo aprofundado, ela é em si uma parepistemologia. Então, por exemplo, foi a autopesquisa que me orientou a fazer esse verbete, um processo de autopesquisa. Então, a autopesquisa, ela orientando esse nosso fazer científico. E o neoplatonismo na época era o quê? Era o platonismo com várias ideias antigas, seja egípcias, seja judaicas, com todo aquele molho do misticismo, ali forjado ali em Alexandria. E o grande representante foi o Plotino. Plotino, na obra Enéas, ele mostra, ele trabalha com um processo de como que a alma tinha sido criada por Deus e tal, mas curiosamente ele falava como que a alma voltaria a Deus. E aí ele escreve o livro Enéas, que nada mais é do que várias experiências de cosmoconsciência. Outro dia, eu não sei se eu estou lembrando corretamente, mas foi levantada a hipótese dele também ser uma consciência mais avançadinha. Então, você veja, o cara na época estava fazendo o que pode. Por causa dele, pensando nisso, que eu botei aqui também o número 17, Cosmoconscienciologia, o crescendo encontro com o Uno, que é a união mística, e a cosmoconsciência. Então, o enquadramento dos fenômenos, qual é o enquadramento que a gente dá? Qual é o nosso viés interpretativo? Isso é a parepistemologia. Isso é muito importante, né? Porque, por exemplo, se a gente pega o princípio da descrença, a gente fala para a pessoa, tenha suas próprias experiências. Aí a pessoa tem a projeção e fala, eu me encontrei com Cristo, eu tive minha experiência. É o viés interpretativo dela que está errado. Então, esse viés interpretativo é o paradigma. Então, isso é um processo de epistemologia. Então, isso é fundamental. Isso é fundamental. Essa tua listagem, ela faz o verbete todo, né? É uma aula, né? Mas essa listagem, ela dá um peso argumentativo, assim, no crescendo, na sua hipótese, né? Nessa VEPOM, essa hipótese que você colocou aqui. Parabéns. É um lugar comum, mas a gente tem que dar parabéns. Obrigado. Eu queria até colocar mais, só que não vale a pena você forçar a barra, né? Você tem que realmente trabalhar estar com o pé no chão, né? Otto,
Eu queria que você falasse da intermissão mudancista nesse verbete. A intermissão mudancista é um verbete também, né? Tem um verbete na enciclopédia do professor Valdo, né? Porque aqui a gente tem que entender o número 31, holobiografologia. Então, a ideia é a sua biografia multiexistencial, o seu caminhar evolutivo, as suas diversas vidas, os seus diversos somas, então, os diversos zeitgeists que você participou. Então, o que acontece? Até certo ponto, esse pessoal que eu falei lá em Florença, que fica reforçando, será que eles não estariam numa automimese secular? Uma hipótese. Eles poderiam estar reforçando um processo de passado. Ao passo que, ontem mesmo, nós vimos um filme da família Schurman, que é um processo de navegação, uma família de Santa Catarina, né, que se fez ao mar e passam a vida velejando. Interessante, várias coisas, quem tem rapport com o processo de grandes navegações vai gostar do filme. Só que você vê que tem um processo de, até que certo ponto não é mimese, tem aquelas mimeses produtivas e as improdutivas, então a gente tem que ver bem isso. Agora, a intermissão mudancista é quando você, então, é admitido no curso intermissivo, né, por vários fatores, enfim, mas aí você tem um desejo, nem que seja percentual mínimo, de renovação consciencial. O Zéfiro muitas vezes atuou com essas consciências, né, que tinham um desejo de renovação, nem que seja mínimo. Aí a pessoa, então, vai para a intermissão. Aí, na intermissão, a primeira aula, isso tudo de acordo com os verbetes, né, do Dicionário de Argumentos da Conscienciologia, as aulas do professor Valdo, as primeiras aulas é um esbregue para a pessoa ver o que ela fez de errado, para ela desativar os esquemas que ela tinha, os esquemas etológicos, né, de comportamento. Então, ela baixar a guarda, né, baixar a crista, e a partir daí ela admitir, num nível mais profundo, a reciclagem intraconsciencial. Não é à toa que esse verbete eu quis colocar nessa especialidade, a recinologia. Gostei muito dessa sua escolha, porque mostra que tem... Que é um processo, de reciclagem, de cognição mesmo, de intraconsciencial. Porque o meu rapport era com o humanismo, só que o humanismo me trazia muito guia cego. Estava muito para fora da gente, né? E muito guia cego. Eu falei, não é isso, e precisa realmente cambiar isso, mudar isso profundamente. Então, é um processo de recim. E a intermissão mudancista, então, é aquela clivagem, aquele divisor de águas na sua holobiografia, o antes e o depois. Claro que você... vai depender do rendimento de cada um e do saldo da ficha, o sprint que ela pode dar, né, o nível de mudança depois, se ela vai mudar mais rápido, menos rápido, enfim, aí a gente teria que analisar o caso, né, e é difícil de bater o martelo em cima disso, mas o fato é que a pessoa vai começar mudando, pode ser aos poucos, pode ser aos trancos e barrancos, mas aos poucos ela vai consolidando essa mudança, né, esses neoconceitos, esses verpons. O professor Pedro escreve muito sobre verpons, então você vai consolidando aquelas verpons na sua pensenidade, é a orismo-pensenização verponológica, né? Você vai consolidando isso vai permitindo você então ter novos comportamentos, novas abordagens, novos viés interpretativos, aí você muda, mas isso tudo a partir dessa intermissão mudancista. Uma vez eu perguntei ao professor se o paramicrochip seria uma espécie de uma nova programação na pessoa. Ele disse que era isso. Então, seria... então vou explicar. Você vai para o curso intermissivo e ele está dizendo que primeiro, dentro do que eu pude, é a minha interpretação, você desprograma aquelas coisas antigas num primeiro momento. É como se fosse uma desprogramação, desmanchar aquelas coisas que você trazia, para depois você ser preparada dentro do curso intermissivo para uma nova vida, porque você quer mudanças, ok? Seria como se fosse uma nova programação. Você é desprogramada e programada depois de novo, com outra programação, dentro daquilo que você deseja. Só que você mesmo que faz, né? Não estou dizendo que é isso que acontece. Foi quando você falou, foi essa a ideia que me deu. Entende? Porque eu tinha perguntado para microchip. Eu perguntei, é como se fosse uma programação que a gente traz. É isso. Eu digo, tá bom. Então, agora, quando você falou de, pera lá, será? E, Julieta, eu não sei se o paramicrochip é essa programação, porque até onde eu entendo um mecanismo de você ter mais facilidade de você entrar em contato com a sua paraprocedência, com esse entrar extrafísica e tal. Mas o que eu vejo o professor Valdo falando, que está dentro do que você está falando,
não é só o paramicrochip que é reprogramado, é todo o paracérebro. Ele diz o seguinte, que no curso intermissivo, aquele primeiro momento que você entra para aquelas câmaras de reflexões assim, bem extensas, né, e fica ali, e você faz a desconstrução cosmoética, né, como é que é? A cosmoética destrutiva, e você mesmo que faz. E aí vai renovando que aquilo, ele muda os engramas e os parengramas da gente, que não deixa de ser uma reprogramação. Então, quando você renasce, você já vem com uma paragenética toda remodelada por você. Porque o que a gente sabe é que esses engramas, esses parengramas, eles demoram a se constituir, né? E o que eu entendi também é que no curso intermissivo aquilo é tão intenso, tão forte, que ele vinca, vinca com mais rapidez, vinca com mais força e rapidez. Então, ele falou assim, entrou no curso intermissivo, sai outra pessoa. Sai outra pessoa. Independente do paramicrochip, né? Sim, mas ou o seja, a finalidade é essa. Poderia ser uma pecinha nessa história. Que é a coisa mais mais uma peça para reforçar isso, né? Que aí vai depender da importância da tarefa que a pessoa vai fazer aqui. É igual o macrosoma. Né? Mas, assim, de modo geral, todos nós passamos por isso que você está falando. Claro. Claro. Agora, deixar claro aqui que não é alguém que vai lá e reformula, não. É você mesmo que vai fazer isso. É uma nova programação que você tem dentro do curso. É uma autorreprogramação. É você e o seu auto-esforço. É a autorreprogramação, né? É auto-esforço, coisa tua. Aí a gente vê que a PNL, Programação Neurolinguística, pequenininha, que é uma programação paracerebral, autoprogramação. Porque a neurolinguística faz isso, né? Ela vai... Aquilo é meio lavagem cerebral, mas ela faz isso. Ela vai vincando ali as suas sinapses para fazer sempre as sinapses no mesmo lugar. Até aquilo virar um engrama ali. Essa vida tem... E o curso intermissivo ampliou, faz isso. O curso intermissivo faz isso. Ele gera essas parasinapses e vai vincando em parengrama. E vinca mesmo. O parengrama é uma coisa mais sólida, né? Apesar disso, tem muita gente que nós chegamos aqui, muita gente não cumpre, isso vai embora e tal. Não, mas isso é... Essa é a dificuldade, né? Isso é a dificuldade, porque não ressoma... Pois é. É um choque. Inclusive, não tem o choque da ressoma? Eu digo que a ressoma realmente é um choque, né? É complicado. Então, por isso que esse vincamento que a gente teve no curso intermissivo é interessante essa vida para buscar começar a consolidar isso de fato nessa vida, no intrafísico, para aí a gente realmente consolidar isso para atuar na pré-intermissiologia. Quer dizer, a gente está aqui, né, para atuar na próxima intermissão, aí sim, mais robusto, né? Ou seja, curso intermissivo, essa vida reforça, assenta, né? Essa reprogramação assenta aqui no intrafísico, aí a gente vai trabalhar forte. É bem importante isso, né? Agora, você estava falando aí, eu fiquei pensando assim, essa vida aqui, se você consegue recuperar e colocar em prática tudo isso que a gente viu lá no curso intermissivo, é como se validasse, como se não rompesse, chancelasse e rompesse qualquer empecilho. E aí, na próxima vida, a gente... É mais fácil. O professor Valdo sempre fala isso, né? Se a gente se sair bem nessa vida, nas próximas a gente vai ser outro. Mas é isso. Quando você estava falando, eu estava vendo, sabe? Aquele é como se fosse um irrompimento mesmo do nosso paracérebro aqui. A gente tem que fazer esse irrompimento aqui. E aí, na próxima, já está irrompido. Dá-lhe verbete, dá-lhe crescendo, né? Aí vai fazer isso. Aí você vê a importância se você falou do intermissivo, da reflexão lá profunda, essa reflexão de 5 horas aqui ainda fichinha, e a gente, né, não faz com tanta frequência. Eu fiz uma, só preciso fazer mais, mas assim, eu digo para todos que é impressionante como é que você fica... Eu mudei. Depois que eu fiz uma vez, e eu senti diferença em mim mesma. Antes e depois de uma autorreflexão de 5 horas. Fez. Eu fiz 3. Ela também fez 3. Ela que me deixou a tendência. Vale a pena. Vale a pena mesmo. Vale a pena. Otto. Sim? Esse verbete seu aqui, não sei se você reparou, mas ele dá um livro. Tem muita informação e as informações elas estão precisas, elas estão bem colocadas. Então, você falou sobre autopesquisa. Isso daqui é a típica autopesquisa. Eu fiquei pensando, por que ele classificou em recinologia? Por que esse viés?
Aí você foi falando das suas viagens, dos ambientes que você frequentou, falou também da Itália e tudo mais. Falei, gente, como essa questão, até que a Rosa falou agora, do irrompimento, isso vai ficando cada vez mais evidente na hora que a gente apresenta o verbete. Então, quanta riqueza que cada um de nós não tem, e na hora que nós apresentamos um verbete, isso fica muito mais fácil. Nós fazemos conexão com a equipe de amparadores mais ligada à Conscienciologia, e isso é um enriquecimento muito grande para a gente e também para as outras pessoas. Então, eu vejo assim que esse é o viés positivo, né, da apresentação do verbete. Agora, uma coisa que você falou assim bem rapidamente, e eu gostaria que você aprofundasse, é na página 18, em tecnologia, no final da segunda linha, a técnica de pisar leve no terreno do passado. Essa técnica eu tirei do verbete da nossa professora aqui, a Eliane Manfroy, que eu não sei se ela quiser depois contribuir, era bom você contribuir também. Eu vou dar a minha visão depois se você quiser contribuir. A técnica de pisar leve no terreno do passado, o professor também, o Roberto Leiming, também fala alguma coisa nesse sentido. O Roberto Leiming teve uma experiência no processo da Alemanha, personalidades que ele estava estudando, e ele falou aqui num verbete e que chegou lá no local, em vez de já ir ansioso lá na casa, por exemplo, da personalidade, não, calma, chega, né? Chega, deixa aquele negócio, deixa chegar, né? Sim. Você chega, passa 1, 2 noites, faz um turismo, pega aqueles ônibus de turismo, sightseeing, né? Dá uma olhada geral, vai se afinizando com o Lupensene. Aí depois que você estiver mais acomodado naquele Lupensene, aí você vai, então, fazer a pesquisa. Eu fiz isso no processo. Qual foi a minha técnica? Eu não pude fazer. O meu foco era Florença, eu não pude fazer isso muito em Florença. O que eu fiz? Eu fiz isso em Roma. Eu cheguei, aí eu fiquei uns 2, 3 dias em Roma, rodando, tal, tranquilo, mais turismo cultural. E aí, quando eu fui para Florença, já cheguei indo direto lá no campus de Harvard. Aí eu já cheguei logo para trabalhar mais forte. Então, assim, é você ir tranquilo, ir devagar e com calma, para você dar tempo para você mesmo sentir o seu processo de forma, sentir as repercussões, sentir o processo de evocação. Eu, talvez porque eu estava focado no processo de verbetografia, eu não tive, digamos assim, na Itália, não tive o processo de repercussão negativa ou de acidente de percurso. Porém, ficou muito claro para mim, quando eu saí de lá e fui para outras paragens, como o amparo de função saiu, né? E eu estava em outra sintonia. Aí estava um pouco mais só mesmo. Então, isso muda. Então, isso é bom para você ir devagar também para ver o processo de extrafísico, como é que está, como é que não está, né? Nesse sentido. Porque Itália, para mim, é um processo que é mais antigo. Se eu começar, por exemplo, a trabalhar com França, falar de França, falar francês, o rapport ele é muito mais profundo, muito mais rápido. Itália leva um pouco mais de tempo, eu tenho que investir mais, trabalhar mais para ele vir, apesar de que tá claro, só que ele é um pouco mais antigo, essa é a minha hipótese. Sim, agora sim, os benefícios que você citou durante a sua viagem foi a questão dos binômios que você já ia fazendo as associações, né? Então, quer dizer que o amparo estava ali, a conexão estava próxima, né? Então, a forma parece que favoreceu durante essa viagem. Então, acho assim que é uma coisa bem interessante, é muito mais rica essa experiência do que a gente pode aprofundar aqui, né? Então, acho que se você tiver assim, interesse em escrever mais sobre isso, vai ser muito bom. Ah, com certeza. Em ouvir, nós já estamos tendo interesse em ouvir. A questão da forma, por exemplo, nessa viagem cognitiva que eu fiz, que inspirou esse verbete, né, da pesquisa cognitiva de campo, a gente percebe que a gente foi foram 2006 e 2008. Em 2006 a gente fez a Espanha, né, muito a Espanha, só Carcassonne, ali aquela região, e depois a Portugal. E em 2008 a gente fez a França, todo o sul da França, o Languedoc, as cidades cátaras, foi, né, um foco na questão do catarismo. Depois Finlândia, que foi muito interessante, aquele peso da França, né, o pensênico, e depois aquela leveza
da Finlândia, com 181 mil lagos, com 87% do país ainda de florestas nativas, pouca gente, pouca história de guerra, de catolicismo. Então, a gente chegava lá e parecia que não tinha, assim, lugar de tão grande que ficava a liberdade para pensar. Então, nesse sentido, mas mais na França, pisar leve nesse terreno, porque a gente chega no local e onde teve essa fama mais forte, muita coisa acontece, inclusive com pessoas do local. Então, e com muito cuidado, respeitando muito Consins e Consciex. A gente entrou numa lojinha, uma loja em Carcassonne, que, enfim, tudo lá é preservado, e é tudo, lojas e coisas de souvenirs, enfim. E entrou um pequeno grupo. A dona da loja nos olhou, arregalou um olho de pavor, nos botou para fora da loja, fechou a loja no meio da manhã e saiu correndo, literalmente. Uau. Medo. Então, veja, o que será que nós suscitamos nela, com certeza, daquele... Interessantíssimo. Então, nesse sentido, a gente tem que ir com muito cuidado. Tem que ir devagar. Cada cosmoética também. Não chegar assim, nossa, agora aqui tal, vou lembrar de tudo, vou abordar todo mundo, vou revirar esse passadão de... Não, tem que ir com muito cuidado, porque a gente afeta também, não só afetado. Essa história foi muito incrível. E N sincronicidades e coisas que acontecem, que você vê que você tem que ir com muito respeito, pisando de leve para não... Cosmoética, com muita cosmoética, isso. Posso continuar aqui? Por favor. Em Parafatologia, página 17, quarta linha de baixo para cima. O vampirismo energético dos grandes museus e galerias de arte da Europa poderia nos contar suas vivências quanto a esse vampirismo? Essa moça é a mesma lá de Madrid. Ah, é? Pois é, aí ela em Madrid, vamos ver como é que ela fica, Porque, na verdade, não é só na Europa. Isso daí, os grandes museus, eles sugam bastante a energia, cada um vai poder ter sua experiência. Você vai no Louvre, o Louvre tem aquele Jardin des Tuileries na frente que eu gosto de lá, tem um processo de passado lá. Então, você vê aquele negócio impacta, sempre que eu vou lá, eu fico lá, olhando aquilo. Então, aquilo é positivo para mim. Porém, você faz entra demais naquilo Lupensene e seus comportamentos ficam que nem eram no passado, você tem que tomar cuidado. E aí você entra lá no Louvre, você vai naquelas salas que eram da monarquia, decorados como a monarquia da época. Luís XIV ou até Napoleão. Ali você vê um processo de sugação. Porém, aqui especificamente foi o seguinte... algumas obras de arte, parece que aí você pode ter aquela síndrome de Stendhal, você ter aquele choque retrocognitivo. Eu tive algo parecido com a Mona Lisa, com a Gioconda lá no Louvre. Porém, aqui na Itália eu não tive. Apesar de que na Galeria degli Uffizi tinha várias coisas que eu achei muito legais, processo do Nascimento de Vênus. Essa eu tive. O Nascimento de Vênus, era La Nascita di Venere. E a Primavera, do Botticelli, é clássico. Aquele voal, eu fiquei assim, fiquei parada olhando aquilo. A pessoa nem tem relação, Eu nem conhecia a síndrome de Stendhal. Eu fiquei parada. Outra coisa também que eu fiquei foi com o Davi. Quando você entra naquele salão imenso, o Davi no meio, assim, no centro. Eu parei e fiquei ali. Mas foi lá que eu tive essa experiência de vampirismo. Eu não sei porque a minha hipótese é o seguinte: como tem muita gente e muita gente dando energia, que quando a gente fica assim bobo, a gente está dando energia para o negócio, com certeza, né? Aí tem aquele Lupensene, aquela forma, está todo mundo dando energia. Se você entra ali, a tua energia está sendo arrancada, a força também junto. E se você não está naquele negócio assim também, e aí você acaba sendo arrastado ali, a sua energia vai indo, então você está sendo vampirizado. Agora, você sabe que no Nascimento de Vênus tem aquelas figuras ao lado, que é o Zéfiro com a Flora. Você sabe, né? Flora, sim. Eu ia até perguntar, mas deixa quieto. O Zéfiro aparece lá no Nascimento de Vênus. Esse Nascimento de Vênus é um processo clássico. Mas esse vampirismo que eu senti aqui foi justamente na academia, porque lá tem a Galeria degli Uffizi, que são mais telas, e tem a academia são esculturas e tal, e é onde está o Davi do Michelangelo. E o Davi, deve ser porque em processo de arte eu aprecio mais. Eu nunca fui muito ligado à arte assim a princípio, mas se for para ver alguma coisa de arte,
eu vou apreciar mais telas, e telas assim, tipo a do Renascimento, mais clássicas nesse sentido. Escultura nunca me atraiu muito. E a escultura lá não me atraiu muito, e eu perdi energia demais lá dentro. Eu fui vampirizado nesse museu aí, na academia. Então, em vários outros lugares, realmente você sente que as galerias lá de Londres, tem a National Gallery, tem até inclusive o museu que a gente foi, o British Museum. Dependendo de onde você vai lá, por exemplo, a gente foi naquele processo islâmico lá, infelizmente, Rosa, o processo islâmico lá do British Museum é bem pesado, né? Aí você muda para o chinês, tem gente que tem até EV espontâneo. É mesmo? Então, isso daqui tem. Mas isso depende do rapport, da forma da pessoa. Aí também, é que tá. né? Aí é que tá. Aí é que tá. Então são essas experiências aí. O processo de passado, a gente tem que tomar muito cuidado, porque se a pessoa tem um rapport e fica naquele saudosismo e quer voltar, às vezes a pessoa volta para um passado e ela entra naquele Lulupensene e ela pode acabar desconectando com as ideias mais avançadas que ela teve no curso intermissivo. Aí ela não vai fazer aquilo que a gente estava falando, que é de vincar. Isso é uma experiência pessoal. Essa viagem para mim foi muito terapêutica, porque eu tinha uma vontade de voltar e passar um tempo maior na Europa. E nessa viagem eu reparei que, eu vi que mais do que 15 dias, 3 semanas, para mim eu estava mais do que suficiente, começava a cansar já, principalmente na Itália. Cansa demais por causa do predomínio do psicossoma, né? Começa a cansar um pouco. E 2, eu vi que, principalmente no caso da França, como o rapport era grande, entrava muito ali, eu sinceramente penso que sozinho, eu hoje, nessa minha condição hoje, né, 2013, sozinho lá por muito tempo, eu ia dentro de um tempo esquecer de fazer EV, esquecer de várias muito coisas. Bem, né? Muito bem acomodado. Então isso é muito perigoso. Então é prioritário estar aqui para poder chancelar, como você estava falando, né? Chancelar o processo intermissivo, vincar isso é prioritário. O processo do manual das prioridades pessoais. Então isso é o prioritário, vincar bem isso com as companhias daqui hoje, para daí a gente avançar. Em Principiologia, página 18, última linha, favor explicar o princípio da escrita nulla die sine linea, orientando a melhor maneira de aplicar o tempo. Esse princípio você quer falar, Julieta? Você quer falar um pouco sobre esse princípio? Não? É o processo da polifonia, né? Dando as vozes para as diferentes pessoas. Esse nulla die sine linea é um princípio já antigo. Ele vem lá de Roma antiga. O professor Jaime até escreveu um artigo na revista Scriptor, né? Você lembra de quem que é esse Plínio o Velho? Porque tem Plínio o Jovem. Esse Plínio o Velho, ele escreveu Historia Naturalis, que era uma das grandes enciclopédias da época, um polímata, um polígrafo, esse homem, e teve aquele famoso caso da erupção do Vesúvio, né? Na época lá, foi o Vesúvio, e ele foi lá socorrer a vila romana que tinha lá perto, e ele acabou dessomando no episódio, e o sobrinho dele, Plínio Jovem, escreve sobre o tio e tal, e o Plínio Jovem depois foi governador de uma outra província lá, e escrevia muitas cartas, que a gente estava falando, né, das cartas, que acabaram ajudando na caracterização da história do latim, o Plínio Jovem. Mas então esse princípio aqui é do Plínio o Velho, nulla die sine linea, ou seja, ao pé da letra seria nenhum dia sem linha, ou seja, uma linha por dia. Aí a gente poderia traduzir de várias maneiras, né? Aí é só arrumar o português aí. Mas esse princípio é o quê? A gente poderia pensar que no princípio de não passar nenhum mês sem um verbete, né, alguma coisa assim, a gente adaptar isso de alguma maneira para manter, né, esse processo do continuismo verbetográfico, ou para manter o processo de pelo menos uma pensata por dia, né, pegar uma folha de papel. A gente fez isso agora lá em casa, a gente deixou várias resmas de papel em 4 cantos diferentes. Então tem na cabeceira do quarto, tem no escritório, tem na mesa da sala e tem na biblioteca. Então ali, sempre que tiver alguma ideia, fica facilitado de você escrever. Então você, facilitando a sua vida, a sua logística, você tem pelo menos uma pensatinha por dia, por mais boba que possa parecer, pelo menos você vai se acostumando. E você vê que com o passar do tempo até sua caligrafia vai melhorando, né? Então isso vai orientar a melhor maneira de aplicar o tempo, porque você vai começar a ter suas prioridades. De novo, o manual das prioridades pessoais. Qual a minha prioridade? Entende? Então, assim, às vezes você tem um processo de alguns compromissos que você
são secundários, você pode realmente, sabe, abrir mão de vários compromissos e se ater ao essencial. E esse essencial é a escrita, pelo menos para mim. Como a minha prioridade é a escrita de livros, não sei se como a minha prioridade é a escrita de livros, é não passar nenhum dia sem abrir e sem botar alguma coisa no livro. Todo dia, todo dia, todo dia. Senão, a gente para. Nem que seja para arrumar uma vírgula, né? Nem que seja para arrumar uma vírgula, Eu não você tem que consigo, mexer no seu texto. Quando abre, eu sempre escrevo alguma coisa, e um parágrafo, 2, 3, e vai. É o princípio da revisão, né, eterna, né? Tá sempre... Em Teoriologia, página 18, a teoria do holocarma das nações. Poderia expandir? Posso, esse está num dos livros do professor Valdo, daqueles menores, não sei se é os 100 testes da conscienciometria ou 200 teáticas, né? Ele está lá. E o professor fala desse holocarma das nações. Como assim? As nações podem ter débitos ou créditos grupocármicos, ou entre as nações, do mesmo jeito que a gente. Então, é uma extrapolação do princípio da pessoa. A pessoa tem o seu ego-karma, o seu grupo-karma, então a pessoa ela pode ter débito com algum tipo de grupo, dependendo dos erros do passado, ela faz a reconciliação, ela cresce naquele curso grupo-kármico, né, aquelas fases de recomposição, vitimização, interprisão, vitimização, recomposição, vai liberando. O holocarma das nações seria o quê? Tomemos o caso dos Estados Unidos, com todo esse processo da pentagonocracia, por exemplo, ou seja, o Pentágono, o processo bélico orientando as ações em grande parte do governo estadunidense. O Tratado Homo Sapiens Pacíficos mostra muito isso. Isso vai trazer um débito holocármico para os Estados Unidos, queira ou não. As antigas nações imperialistas da Europa, hoje em dia, têm muito problema, segundo eles, problemas, né? Podem encarar como uma oportunidade de reconciliação, como um processo de imigração, principalmente africano. Isso também é um processo de efeito bumerangue, vai e volta, suas ações têm reações. Então, no processo italiano, você tem aqui a teoria do holocarmo das nações, o renascimento no processo italiano. Por um lado, ajudou. Então, a Itália é muito... tem um processo europeu que segura a Itália. Então, por exemplo, nessas crises aí na Europa, a Itália também ficou em situação bastante difícil, mas ela não chegou a ter grandes complicações, em grande parte, porque ela tem, até certo ponto, um apreço muito grande pelas outras nações que seguram. Agora, por exemplo, a Itália depois teve o processo do Mussolini. Então, como é que fica isso? Isso aqui é para a gente levar em consideração essas relações entre as nações também, como que elas influenciam e são influenciadas. E a gente pode ver isso na prática também no que diz respeito aos estrangeirismos. Naquela época do Renascimento, muitas palavras do italiano foram exportadas para os outros idiomas que começaram a trazer aquelas palavras e traduzir e incorporar ao seu léxico. E muita coisa que aconteceu, por exemplo, eu cito aqui no trinômio Petrarca, o Boccaccio, muitos desses começaram a ter uma produção em italiano, de literatura mesmo, que várias outras nações cujas línguas ainda estavam sendo formadas, o inglês, inclusive, tem um inglês que é o Geoffrey Chaucer, ele se aproveitou, ele fazendo as traduções dos gêneros textuais dos Petrarcas, dos Boccacios, eles enriqueceram a própria língua. Então, isso tudo está dentro do holocarma das nações, para a gente expandir essa análise. Em Tecnologia, página 18, quarta linha, poderia explicar o esnobamento cosmoético da Banana Technique perante o legado artístico do Renascimento italiano? Você teve alguma fatuística? O processo, por exemplo, que a gente estava falando aqui, lá do processo artístico para quem vai a Florença, ou quem quer realmente ver, em termos de gênero humano, imagina que você é um extraterrestre, está vindo de outro planeta e vai estudar o planeta Terra, dentro de um processo de interplanetologia, digamos. Você então vai ver o que aquela civilização produziu. E do ponto de vista artístico, o que a civilização ocidental produziu, não tem como você escapar de uma análise da arte ali do Renascimento italiano. E aí você então vai bater no que a gente estava falando ali, você vai bater no processo lá do nascimento de Vênus, né? Então você vai ver lá aquelas pinturas que realmente são muito, digamos, representativas de uma época, são um ícone de uma época, só que você então tem um processo a partir dali, ou você entra num processo de exaltação daquilo, ou você pode esnobar cosmoeticamente.
Então, o que eu vi lá? Na maioria das vezes, as pessoas veem aquilo, exaltam e ficam por ali, né? Não fazem um crescendo, uma reciclagem de toda aquela herança. Então, eu vi por aí. E eu vi também, isso no nosso caso, o meu caso, que eu tenho um rapport e quis ver aquilo. Agora, tem pessoas que não têm esse rapport e que têm consciência desse processo evolutivo da humanidade e não veem necessidade de ir até lá. E elas estão corretas na sua postura. Não há necessidade de ir até lá e ver. A pessoa simplesmente tem outras prioridades. Ela tem outro tipo de rapport que ela precisa cuidar. Então, ali, nesse caso, ela também está promovendo um esnobamento cosmoético, né? Da banana technique, aqui no caso, de você, que a banana technique é um esnobamento cosmoético, perante esse legado artístico do Renascimento italiano. Para quem tem afinidade, eu diria que o ideal é você ver o que é mais representativo, mais ícone, você entender o mínimo de conteúdo que tem naquela forma, né, e reciclar imediatamente, não ficar parado naquilo ali. A gente poderia, né, perguntar aqui sobre uma série de nomes que você colocou, tanto no binômio, no trinômio, no polinômio, ou, de outra parte, também perguntar sobre as inúmeras frases latinas que você colocou aí, ou até italianas, porque tem muitas que a gente até não saberia traduzir. Mas eu vou fazer só uma questão aqui na caracteriologia, já para dar um crescendo aí final, para te explicar se o 49, a educaciologia, civilizacionologia, né? Tá, isso crescendo daqui. da Bononia. Bononia. E chegando ao Tertuliário, né? Esse aqui, eu tinha até forçado um pouco mais a barra ali no latim. Ali no pré-intermissiológico eu tinha posto pré-intermissiologicorum. Mas aí ficou muito latim aqui. A questão é o seguinte, você tem aqui o dicionário do professor Renzo Tosi, que nos brindou uma visita aqui na Cognópolis. Então você tem ali, isso tudo está aqui, tá? O Bononia é Bolonha em latim. Então, cada cidade ou cada país tem aquele local onde concentra mais o negócio de cognição, o estudo. Na Itália, Bolonha, porque é a universidade mais antiga. Foi a mais antiga. Né? Então, eles têm em latim esse ditado, que é Bononia docet, ou seja, Bolonha ensina, Bolonha instrui. Então, eu fiz versus Tertuliarium docet, que aqui é a nossa alma mater. Então, a divisa de Bolonha, a alma mater é a mãe nutriz. Ela traduz aqui como mãe propícia, mas seria a mãe nutriz, ou a mãe alentadora, né? que propicia estudos. Então, aqui a alma mater Bononia, a alma mater studiorum, ou seja, é a mãe nutriz dos estudos, studiorum é dos estudos. Ao passo que aqui nós temos Tertuliarium, alma mater studiorum, ou seja, a mãe nutriz dos estudos pré-intermissiológicos. Perfeito. Há um grande crescendo aqui, violento, né? É. Violento, na minha análise. Para encerrar esse grande verbete, que foi uma aula cultural de passado e presente. Parabéns. Obrigado. Faltam 2 minutinhos. Eu queria uma fofex. Você recuperou alguma identidade sua nessa viagem? Não. Então, o que aconteceu? Se você puder falar isso, se você quiser falar. Não. Eu pensava que eu tinha alguma relação com o Leonardo da Vinci. Mas depois eu descobri que Leonardo da Vinci é uma das personalidades mais comuns das pessoas se enganarem. Conheço vários colegas que acham que tem relação com o Leonardo da Vinci. O que eu fiz lá? Então, eu fiz várias pesquisas e estive lá. Assim que eu estive na casa natal do Leonardo da Vinci, voltei, fiz minhas reflexões no hotel e eu senti um processo de amparo muito sério. Eu fiz as reflexões e falei, bom, já tenho minhas conclusões, não tem nada a ver. Pode ter tido alguma relação, mas, enfim, isso não fica claro, não tem nada a ver, então eu tenho uma afinidade com o Holopensene da época. A partir do momento que eu finquei isso, no dia seguinte, eu já parti para uma outra linha de pesquisa. Aí eu fui na Academia de Letras da Itália. E aí, quando eu fui na Academia de Letras da Itália, que eles chamam de Academia della Crusca, quando eu cheguei lá,
o cara que estava na porta era o maior autoridade da língua italiana, ele estava na porta, está fazendo um vocabulário etimológico da língua italiana. Ele me cumprimentou com a cabeça, assim, sabe, como energeticamente. Se fosse um colega. No curso Poliglotismo Parapsíquico, eu ponho vários vídeos de várias línguas para o pessoal ver o rapport. E antes de eu ir para a viagem, quando eu escolhendo do italiano, eu botei um vídeo dele, a Pietro Bembo, o nome dele. Eu coloquei o vídeo dele. E quando eu chego lá, eu vejo ele na porta. Eu falei, curioso, tem alguma coisa, né? Porque eu decidi de um dia para o outro ir lá. Aí eu entrei, mas foi só o começo. Aí eu entrei, dei uma olhada e tinha uma biblioteca só sobre linguagem, é o paraíso lá. É a minha psicoteca lá, só sobre linguagem, tudo que você imagina de linguagem. A biblioteca violenta, enorme, acho que 40, 50 mil volumes, só linguagem. Eu falei, isso daqui tá bom isso aqui. Aí eu li Dante lá e tal. E aí eu falei com o pessoal, dei uma carta de recomendação lá da Reaprendência e falei com o pessoal, olha, eu queria conhecer um pouco da parte da academia em si. Aí a bibliotecária falou, você não quer almoçar aqui com a gente? Almoça aqui com a gente, aí depois eu te levo para conhecer tudo. Eu olhei assim para ela, falei, beleza, né? Vamos lá. Aí almocei com eles, quando eu vi, eu estava no pátio almoçando com todos eles, vem de novo aquele Pietro Bembo, aí eu pensando, o que eu tenho a ver com isso, né? E aí depois dali ela me levou para a sala da academia, e aí na academia eu fui vendo o que tinha, e ela foi me mostrando tudo e tal, e depois ela falou, senta ali na cadeira do presidente e tira uma foto. Aí eu fui lá, tirei uma foto lá, e aí quando eu saí, depois de tudo isso, eu saí de lá, eu falei assim, mas puxa vida, isso aqui é interessante. Aí lá, o que eu vi então, Rosa, falando desse processo? Devido à afinidade com o processo ali da Itália, nesse caso das letras, o que eu vi? E depois também na França, esse processo dos idiomas, da lexicologia, das letras em geral, da linguística em geral, realmente é uma raiz muito forte, muito profunda. Então isso ficou cada vez mais claro para mim. Então isso é o máximo que eu tenho, que eu posso tirar de passado dessa viagem, é isso. E isso dá força para as suas realizações atuais, e você continuar nesse caminho, né? Então, eu não tive nada assim de personalidades e tal, mas fica secundário perante isso. Perante isso, ser mais forte, né? Para mim, valeu muito mais a pena, ou seja, um processo de linha de atuação muito clara. Olha, uma pena que o nosso tempo já esgotou, porque você tem muitas histórias para contar, mas aí você faz o seguinte, você conta novos verbetes para a gente, tá bom? A gente agradece a presença de vocês, do debate que houve aqui. A gente agradece muitíssimo a presença online aí do pessoal que mandou perguntas para nós aqui. Contamos com vocês nos próximos dias de tertúlia para debatermos aqui os temas e passamos para o nosso comercial. Pontuações da tertúlia de hoje. 11 assinaturas no livro de presença, 11 perguntas presenciais e 11 perguntas online. Agora com vocês, amigos da Enciclopédia. Bem, aproveitando, né, esse tema do verbete, o professor Otto fala de mecenato. Trouxe lá, né, os Médici, mas hoje o programa Amigos da Enciclopédia também é um programa que trabalha em cima de um mecenato cosmoético, tarístico, interassistencial. Então, a gente convida vocês a se tornarem mecenas cosmoéticos, tarísticos da Enciclopédia da Conscienciologia. Este recurso, através dessa assinatura anual que vocês realizam, ele sustenta, ele mantém esse ambiente, o tertuliário, e também o Holociclo e a Holoteca, bases de produção da Enciclopédia da Conscienciologia. Você que é de fora, ligue para 45, código de área 35 25 26 52 e peça para ser amigo da Enciclopédia. E você que virá Foz aí nos próximos meses, nas próximas semanas, é só passar na recepção do CAEC e pedir para ser amigo. Muito obrigada. E o verbete de amanhã é falso cognato da especialidade lexicologia, verbetógrafo professor Otto Mendonça. Tenham todos uma boa tarde.